vídeo que na verdade era pra eu ter trazido pra vocês há bastante tempo, porque eu já tava com essa ideia há algum tempo, e daí uma amiga veio me perguntar qual era a semelhança, qual eram as diferenças, qual que era o melhor desses dois corretivos aqui da MAC. Esse daqui, que é o Pro Longwear da MAC, ele é um corretivo que tem, ele é assim ó, de bump. E ele é um corretivo líquido, o meu tom é o NW20, eu espero que vocês consigam enxergar aí, mas o meu tom desse corretivo aqui, Pro Longwear, é o NW20, em comparação com esse corretivo aqui também da MAC, que é o Studio Finish. O meu tom é o NW20 também, então os dois são exatamente o mesmo tom. A diferença é que esse daqui é bem pastoso, como vocês estão vendo aí, ele vem num potinho assim, enquanto este daqui, ele é líquido. Então esse é o Studio Finish e esse é o Pro Longwear. Então nós vamos começar a fazer uma comparação entre eles. Nada melhor do que a gente já colocar no rosto pra testar, pra ver o resultado antes da gente falar os prós e contras de cada um deles. Então eu vou colocar primeiramente esse daqui, que é o líquido. Então quando assim, eu sempre balanço ele e eu vou colocar, ó, o bump dele, ele vem bastante, mas você tenta controlar assim, que daí você consegue controlar a quantidade que você quer. O que veio aqui, por exemplo, gente, é muita coisa pra um olho, mas é um pouco difícil de controlar esse bump dele. E eu vou passar deste lado aqui, esse líquido, então eu sempre passo desta maneira, formando aquele triângulo que vocês já sabem como que forma, pra dar uma iluminada bem legal aqui nessa área dos olhos. E eu gosto também de passar aqui na parte de cima. É mais porque eu tenho olheira tanto embaixo quanto em cima, então eu passo nessas duas regiões. E eu deixo basicamente assim, com essa... Vou pegar tudo que tem aqui, né, gente, pra não desperdiçar também. Mas é uma quantidade bem boa essa daqui, não precisa você colocar tanto assim não. Logo depois que eu passei, eu sempre venho com uma esponjinha e venho espalhando isso daqui. Então eu venho assim, ó, pra dar uma espalhada bem legal e não ficar uma sensação assim artificial. Porque o tomzinho que você passa abaixo dos olhos sempre é um pouquinho mais claro do que a sua pele. Então você passa sempre um pouquinho mais pra baixo pra dar essa junção mesmo na sua pele e não ficar artificial. Então vejam só. Desse lado eu passei o Pro Longwear e desse outro lado nós vamos passar o Studio Finish da MAC, do mesmo tom que esse daqui. Pra passar esse daqui a gente sempre vem com um pincelzinho, porque ele é pastoso mesmo, então tem que ser com pincel. E ele também, essa quantidade aqui já tá mais do que maravilhosa pra você passar. Então desse outro lado a gente vai começar passando com o pincel. Eu também faço aquele triângulo. Eu gosto bastante dele porque ele é pastoso, porém não é aquela coisa ruim de passar, sabe? É bem gostosinho de passar. E vocês vão ver como o tom é exatamente o mesmo, vai dar pra vocês verem a diferença da fixação de um com a fixação do outro, quanto cobre, quanto deixa de cobrar. De cobrir, gente. Então eu venho novamente com essa esponjinha e a gente vai passando aqui. Eu sempre venho finalizando com essa esponjinha pra ficar mais natural. Desse outro ladinho aqui foi o Studio Finish. Vou fazer um pouquinho de zoom pra vocês conseguirem ver direitinho. Esse lado Pro Longwear e esse lado foi o Studio Finish. E agora vamos começar a falar um pouquinho sobre a diferença desses dois aqui. Na hora que você passa, eu acho que a diferença mais gritante é realmente que esse daqui é líquido e esse daqui é pastoso. Por ele ser líquido, ele é um pouquinho mais fácil de você passar, um pouquinho mais fácil de você utilizar em certas regiões. Porém, como eu falei pra vocês, esse Studio Finish, apesar dele ser pastoso, a pasta dele não é tão assim, vamos dizer assim, seca. Igual, por exemplo, o da Kryolan é bem mais seco, então é um pouco difícil de passar. Esse daqui, ele é bem pastosinho, gostosinho assim de você passar, então você tendo o pincel, tá tudo resolvido.
Outra diferença que eu acho que vocês vão conseguir ver aí é que, apesar dos dois serem exatamente o mesmo tom, esse daqui fica muito mais iluminado do que esse Studio Finish. Então o Pro Longwear, geralmente, ele traz uma iluminação muito mais legal pro olhar do que o Studio Finish. Além disso, acho que uma das que eu vejo assim como contra desse Pro Longwear e a favor do Studio Finish é que o Pro Longwear, ele, conforme o tempo vai passando, eu sinto que ele meio que oxida na minha pele. Eu não sei explicar muito isso pra vocês, mas eu sinto que vai escurecendo. Então toda essa parte iluminada não fica tão iluminada até o final do dia. Enquanto esse daqui, eu sinto realmente que ele não é tão iluminado quanto esse lado, porém ele fica exatamente o mesmo efeito ao longo de todo o dia. A durabilidade dos dois, eles são maravilhosas, porém o Pro Longwear parece meio que uma tatuagem que você coloca no seu rosto. Então ele dura bem mais do que o Studio Finish. Ele só tem esse probleminha que, apesar de ele estar no seu rosto, você vê claramente que você não tá com tanta olheira assim, ele oxida um pouco na sua pele, desse ladinho aqui, que é o líquido Pro Longwear. Apesar disso, o meu corretivo assim preferido da vida é realmente o Pro Longwear, porque eu acho que você tem uma facilidade muito grande de passar e ele dá uma iluminação muito legal. O Studio Finish eu utilizo quando eu vou utilizar assim, por exemplo, eu vou pra aula, vou pra escola, vou pra faculdade, então eu vou voltar logo pra casa, então eu não preciso de uma durabilidade tão grande, eu utilizo este daqui. Agora, quando eu vou pra uma festa, alguma coisa assim, que eu vou suar e que eu sei que tem que durar aquele corretivo, eu utilizo o Pro Longwear, porque a durabilidade dele é melhor. Então, além dessas coisinhas assim, são principais assim que eu falei pra vocês, eu acho que o efeito dos dois são muito parecidos realmente. E vocês têm que ver como que é o estilo da sua pele. Por exemplo, se você tem muitas linhas de expressão, se você tiver muitas linhas de expressão, eu indico pra você um corretivo líquido, que na verdade o Pro Longwear seria o indicado. E se você não tem tantas linhas de expressão assim, você pode passar o Studio Finish, porque ele dá uma marcação mais assim, ele marca mais essas linhas de expressão, mas se você não tiver tantas linhas de expressão, não vai fazer muita diferença você utilizar um ou outro, entendeu? Então, pra peles mais maduras, eu indico pra vocês também o Pro Longwear, porque ele é líquido e não marca tanto. Já esse Studio Finish, eu indicaria pra, assim, pessoas que não tenham tantas linhas de expressão, pessoas que tenham a pele mais, assim, novinha do que madura, porque ele marca bastante as linhas de expressão. Além disso, outra coisa assim que eu posso falar desses dois corretivos, este daqui dura muito mais do que esse Pro Longwear. Eu não sei se é por questão de desperdício mesmo, que eu já contei pra vocês, que quando eu passo esse daqui, sai muito mais do que eu vou utilizar. Então pode ser isso. Bom, gente, em resumo, se fosse pra eu indicar assim, um corretivo pra vocês, que pra mim é o preferido mesmo do meu dia a dia, pra festas, pra qualquer coisa, é o Pro Longwear. Porém, se você quer uma coisa que seja, não precisa ser tão forte, não precisa de tanta fixação e do mesmo jeito fica bonito, dá uma durabilidade bem legal, eu indicaria o Studio Finish. Mas entre esses dois, eu não posso mentir pra vocês que o meu preferido é esse daqui, até porque eu gosto mais de corretivos líquidos do que de corretivos em pasta. Realmente a cobertura que ele deu, como vocês estão vendo, ó, os dois têm ótima cobertura, olha só. Porém, esse daqui parece que ilumina um pouquinho mais do que esse lado aqui. Lembrando que este lado foi o Studio Finish e esse outro lado aqui foi o Pro Longwear da MAC. Os dois, ambos do mesmo tom NW20, gente. Bom, gente, então foi isso. O vídeo de hoje foi mesmo pra esclarecer a dúvida de vocês em relação a esses dois corretivos super queridinhos por vocês aí. Então eu espero muito ter ajudado na escolha de vocês na hora de pegar aquele seu corretivo pra vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em curtir e se inscrever aqui no canal. Pra se inscrever, vocês já sabem, porque é muito fácil. Ou você clica aqui em cima em inscreva-se ou aqui embaixo no próprio YouTube. Todas as minhas redes sociais vão aqui vão aparecer aqui
aqui ao lado. Então não esqueçam de me seguir lá no Snap, todas essas coisinhas, porque eu fico o dia inteiro enchendo o saco de vocês. Então se você não quer assistir só 3 vezes por semana aqui, quer assistir um pouquinho mais, acompanhar minha vida, meu dia a dia, me segue lá no Snap e no Insta. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima! XOXO!